existe uma relação entre ansiedade e algumas doenças. Entre ansiedade, quadros de estresse e o desenvolvimento de outros quadros, isso a médio e longo prazo, se não for tratada. A gente fala de ansiedade aqui na rede social há muito tempo, desde 2017, porque a ansiedade é um tema, o sintoma de ansiedade pode estar presente em diversos quadros. O transtorno de ansiedade em si, mas o sintoma ansiedade pode estar presente em vários quadros, incluindo quadros de estresse, incluindo um quadro psicótico, por exemplo, numa esquizofrenia, incluindo no transtorno afetivo bipolar, no transtorno de dependência de substância, em uma série de outros quadros psiquiátricos, o sintoma ansiedade pode estar presente. Mas o transtorno de ansiedade é aquele quando a gente fecha o diagnóstico de fato, baseados nos critérios, tá? Tem uma relação muito direta com a angústia, essa sensação de opressão, como se tivesse assim, com uma dificuldade de respirar, né? Com uma sensação de que está se sentindo atropelado. Às vezes essa angústia vem acompanhada de um bolo na garganta, né? De uma sensação de que você engole e a coisa não desce, porque às vezes é uma coisa mesmo que não desce. E assim, a gente precisa entender, como eu falo para vocês que é corpo inteiro, né? Entender a repercussão desses sintomas, entender sempre a repercussão de tudo aquilo que se sente em muito tempo no corpo, que pode não ter nenhuma relação com sintomas psiquiátricos. E por que a gente tem que pensar nisso? A relação entre inflamação silenciosa, que eu já citei aqui, citei na Semana Ansiedade Controlada, né? A relação entre inflamação e quadros psiquiátricos já é muito bem compreendida nas pesquisas de quadros psiquiátricos. Alguns quadros têm mais marcadores, tem mais pesquisa mostrando marcadores inflamatórios. O que é marcador inflamatório? São substâncias ali que aumentam no nosso corpo, vamos pensar em moléculas, tá? Que aumentam no nosso corpo e que podem ser dosadas em um estudo clínico, por exemplo. Esses estudos que dosaram esses marcadores já perceberam comprovadamente que quadros, por exemplo, depressivos e quadros ansiosos, a pessoa pode aumentar. Que moléculas são essas? Só agora que eu vou falar esses nomes, as coisas não vão ficar difíceis, tá? São chamadas de citocinas inflamatórias. Esse tipo de molécula aumenta em quadros inflamatórios e em quadros mentais. Pacientes com ansiedade têm frequentemente distorção da interpretação da realidade e uma sensibilidade maior às mudanças que acontecem ao redor, incluindo as mudanças que acontecem no corpo, e acabam ficando mais tensos, mais ansiosos por conta de mudanças e fatores estressores que acontecem ao redor. E aí, para quem está aqui já há um tempo, já me viu falando sobre eixo de estresse várias vezes. Nós temos um eixo hormonal que é ali que tem todo o equilíbrio do corpo, né, que equilibra em termos de eixo no que diz respeito à resposta ao estresse, e esse eixo hiperativado, ou seja, o tempo todo em hiperestímulo, é um problema. Por que é um problema? Porque quando a gente está falando de uma situação aguda, então imaginem, uma situação de estresse agudo, aconteceu uma coisa no trânsito, eu bati o carro, de repente a pessoa veio com uma notícia de que perdeu o trabalho, ou alguém me dá qualquer notícia ou algo que acontece
repentinamente e gera um estresse agudo. O que acontece? O corpo se ativa, às vezes a pessoa fica até gelada, até tem sensações corporais, mas é uma ativação esperada naquela situação. O corpo se prepara para lutar ou fugir, que é como a gente chama a reação de hiperativação da amígdala ali para lidar com uma situação de estresse. Mexe com o sistema imune, mexe com o sistema digestivo, mexe com tudo, com todo o nosso corpo. Mas esse processo acontece rapidamente, quando a gente está falando de uma situação aguda. O corpo sai do equilíbrio para tentar combater, mas logo depois ele volta para o que a gente chama de homeostase, né? Homeostase é o equilíbrio das funções, que na verdade é o que o corpo fica procurando. No entanto, o estresse seja ele agudo, seja ele crônico, ele é um desequilíbrio dessa homeostase. É um desequilíbrio da maneira como o corpo funciona, incluindo o nosso sistema imunológico, incluindo nosso sistema de defesa. E aí tem uma coisa que a gente precisa saber. Esses processos cognitivos, o que são processos cognitivos que eu citei há pouco, só não dei esse nome. A preocupação constante, a autocrítica, a intolerância a situações de incerteza impacta nesse processo. E isso acontece muito em quadros de ansiedade. A exigência, a rigidez, o tempo todo o pensamento sobre como deve fazer, como deve ser feito, a melhor forma de fazer alguma coisa, o que as pessoas chamam de perfeccionismo, mas na verdade é uma repetição o tempo todo de uma coisa que você na verdade tem medo de dar errado, então você fica consertando o tempo todo, que o perfeccionismo ele esconde, né, por trás uma insegurança. E esse processo, né, de autocrítica, de intolerância à incerteza, de preocupação constante, ele mantém esse eixo ativado. E isso ativa também o nosso sistema imunológico. Quando o estresse demora a resolver, a gente tem um aumento de suscetibilidade à infecção. Já viu que quando se está muito estressado, quando você está passando por um problema, quando você está tem uma vivência, né, que na sua casa que não passa, um estressor contínuo, um problema financeiro, um problema de relacionamento, um filho doente ou um parceiro ou parceira doente, né? Quando você está vivendo isso, você fica mais suscetível à infecção. Já percebeu que aumenta, você tem sintomas gripais mais facilmente? Não é que você não pode ter sem isso, mas frequentemente a pessoa adoece, frequentemente ela tem eventos, aí ela tem uma infecção urinária, aí ela tem uma gripe, aí ela tem uma candidíase. Muito frequente esse estado gerar candidíase de repetição. Quando essa ativação desse sistema imune, desse sistema de defesa do corpo, ela é transitória, tudo certo. Quando é rápida, tudo certo. Você teve um evento desses que eu descrevi, bateu o carro, teve um problema, resolveu rápido, o corpo se ajusta. Quando isso permanece, esse sistema imune fica hiperativado o tempo todo. E brigando com essa história. O estresse psíquico, isso da autocrítica que eu falei, da preocupação, também interfere nesse sistema imune. Por isso que o processo de meditação, quando a gente fala de mindfulness, do silêncio, né, da capacidade, do treinamento no silêncio e no momento presente, melhora sistema imune, melhora sistema de defesa. Pessoas que têm um hábito meditativo, elas melhoram o sistema imune. E aí, gente, a grande questão aqui é o prolongamento do processo. É o prolongamento do estado de ansiedade, é o não tratamento. É a não observação de que eu preciso tratar
de que eu preciso melhorar a maneira como do meu estilo de vida, intestino, sobre alimentação, sobre autocuidado, sobre uma série de coisas, porque tudo isso ajuda na redução da ativação fisiológica do nosso sistema de defesa. E aí, gente, essa ativação o tempo todo do nosso sistema de defesa libera o que eu falei antes, que são aquelas moléculas de inflamação. E aí nós estamos falando de um processo de inflamação crônica. Uma das coisas que talvez vocês já tenham percebido que não tratar ansiedade ou crises constantes, geram piora de estados alérgicos. A alergia é um quadro relacionado ao sistema imune. Quando eu tenho um estado o tempo todo de hiperativação desse sistema de defesa, eu tenho mais alergias. E os estudos estão voltados para saber, inclusive, se o processo crônico de estresse desenvolve na pessoa processos autoimunes. Isso tudo está desenrolando cada vez mais. Já perceberam que ansiedade piora a asma, por exemplo? Pacientes ansiosos tendem a ter mais crises e pacientes asmáticos têm maior suscetibilidade a transtorno de pânico. A asma é uma disfunção ali, crise é uma disfunção imunológica, Tem vários mecanismos, mas você já viu que os alérgicos, o pessoal que tem asma começa a ter mais falta de ar, podem desenvolver quadros dermatológicos. Existe uma área da dermato, que o pessoal estuda, chama psicodermatologia, a relação entre os quadros dermatológicos e psíquicos. Quadros de estresse crônico, de ansiedade não resolvido, quando a pessoa não trata, não inicia nada, ela pode ter quadros dermatológicos, E muitas vezes de difícil controle, porque o dermatologista tem mais trabalho nesse tipo de situação, por conta da ativação do sistema imune. Uma outra coisa que pode acontecer, que é um quadro da dermato, é a queda de cabelo. E aí o que eu tô falando agora aqui são coisas que podem acontecer rapidamente, que você pode perceber rápido, que não é grave, que não mata você, Mas são incômodos. E são esses quadros dermatológicos, quadros de alopécia, cair cabelo, Quando eu tenho uma paciente que ela percebe que começou a aumentar o estresse quando a casa dela começa a ficar só cabelo. Altera, na verdade, o crescimento do pelo, as fases de crescimento do pelo. E essas fases de crescimento se alteram a partir do cortisol, do hormônio de estresse. Então, a pessoa pode abrir quadros dermatológicos relacionados à queda de cabelo. Isso é uma coisa que são coisas rápidas que podem se desenvolver. E uma outra coisa que talvez alguns de vocês já tenham percebido é aumento da pressão arterial. E isso assusta muita gente, porque as pessoas têm muito medo, de qualquer questão relacionada à pressão alta. A pressão, ela sobe na crise de pânico, ela pode subir na crise de ansiedade. E isso faz com que a pessoa fique assustada. Mas, uma coisa é certa, você não deve ficar aferindo, medindo a pressão o tempo todo, depois que você sabe que, na verdade, ela sobe na crise, porque isso assusta algumas pessoas.